Oi, já estamos online. Oi, Rodrigo, boa noite. Já chegou para fazer a prece? É? Espera, ó, Fabiana entrando. Fabiano, pode pedir para participar? Deixa eu ver. Oi, vê se chegou. Boa noite, Boa noite. Eu tudo bom? já chegou aqui os convidados para me zoar, Santo Antônio. Ah, tem uma galera entrando já, né? Já tava me zoando no WhatsApp. Ah, tudo bem? Tudo bom contigo? Tudo certo? Melhor agora. Melhor agora. Eu só não vou poder acompanhar vinho, né? E como eu vou ter que pegar a estrada daqui a pouco para Floripa, eu tô no chimarrão hoje aqui. Hoje eu furei o Ah, vinho. eu fiquei no café. Eu fiquei no café, deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Eu fiquei no café porque eu tava trabalhando também, então eu vou voltar ao trabalho. Hoje a gente vai falar então sobre Laguna, nossa segunda morada. Hoje vamos falar sobre Laguna, né? Até aproveitando, né, Gladys, que o pessoal está entrando já. Uhum. Lembrando que a gente teve uma devolutiva bem legal, né, daquele primeiro encontro, né, do primeiro café de arquitetura sobre Garopaba, bastante gente participando, perguntando, comentando, né? E Sim. a gente sentiu então a necessidade de dar continuidade a esse bate-papo, né? Então, a partir dessa iniciativa da Gladys, né, ela brilhante ideia aí da gente poder estar conversando e levando um pouco de informação e compartilhando, né, com os amigos aqui um pouco da história da arquitetura de cada um desses lugares. Então, Laguna, por que Laguna, né? Lembrando que Laguna comemora agora neste final de semana, na segunda-feira, na verdade, a festa do seu padroeiro, Santo Antônio dos Anjos, né? E é Uhum. uma data muito importante. O pessoal de Laguna ainda é muito tradicional em relação à religiosidade católica, né? E a matriz a gente pode dizer que ela é o coração da cidade, a Igreja Matriz de Santo Antônio, né? Desde a primeira capela, né, na fundação da vila, lá no finalzinho dos anos 1600, até hoje, né, essa igreja pulsa aqui no centro da cidade, e principalmente, né, no dia 13 de junho, né, dia de Santo Antônio, dos Anjos, de Lisboa, de Pádua, né, e tantas outras invocações, né, do A gente mesmo marcou justamente personagem. essa data, né? É, A gente escolheu especial. agora essa semana para justamente fazer alusão, né, a essa data tão importante para a história de Laguna, que é uma das várias coisas que a gente vai falar hoje à noite, né? Isso. Então, agora o pessoal, já deu tempo do pessoal entrar, né? Os que gostariam de participar da live, quem quiser ver posteriormente também vai ficar gravada. Legal. Então, contando um pouquinho da ideia, né? O café arquitetônico é a ideia da gente discutir, conversar sobre a história de determinada cidade, os pontos marcantes dessa cidade, trazer até o tempo atual, então história e arquitetura até o tempo atual, e de uma forma bem descontraída. Então, nós dois somos arquitetos, o Fabiano ele é historiador, já vou ler o currículo dele, que da outra vez eu não li, só comentei. E eu acho que é importante a gente citar sobre o currículo dele, para vocês verem quanto potencial tem, o quanto tem a dividir realmente essa conversa, mesmo que seja de forma tão descontraída, né, tão informal, mas o Fabiano ele traz muito conhecimento. Ele tem um currículo com uma trajetória bem rica, digamos assim. Então, vou apresentar o Fabiano, quem não conhece, né? Primeiro, eu sou a Gladys, quem veio pelo meu perfil, né, já me conhece, e o Fabiano Teixeira dos Santos, meu grande amigo, arquiteto historiador. Ele se formou em arquitetura e urbanismo, ele é mestre em história e doutorando na PAUSARC, em Florianópolis, na UFSC, tá?
inaugurou integrou as equipes de superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que tem sede em Laguna, né, Fabiano? Tem um escritório técnico, né? Isso. Diretoria, e participou da diretoria do Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura, FCC. Ele também lecionou, e foi assim que eu conheci o Fabiano, lecionando na UDESC. Ele lecionou na Univale, Unisociesc, é isso? Unisociesc, UDESC e Uniplac. Isso. Além disso, ele tem vários artigos e livros publicados na área. Então, ele traz essa bagagem muito rica para a gente falar sobre, justamente, Laguna, que é tão rica também, no patrimônio histórico, né, e nacional. Então, a gente abordou alguns itens na nossa reunião anterior, pautou alguns itens fundamentais, mas a gente vai conversando de forma bem descontraída, né, Fabiano? Então, eu começo, assim, perguntando um pouco lá mais de trás de Laguna, as questões, como que começou, né, a descoberta de Laguna? Porque todos nós que já estudamos história, né, no colégio, ouvimos falar sobre a Laguna, por ser um ponto de marco. Até foi citado como marco o Tratado de Tordesilhas, enfim. Gostaria de saber lá mais do começo, como que começou? Vamos lá. Então, bom, né, a maioria me conhece, mas quem não me conhece, enfim, talvez conheça algum dos meus trabalhos, como a Gladys falou, né? Eu, desde a época da graduação, pelo menos, direcionei a minha carreira como arquiteto para a área de patrimônio e de história da arquitetura, né? Então, as experiências que eu pude ter, né, no IFAM, na Fundação Catarinense de Cultura, sempre me permitiram, então, me aprofundar, né, mergulhar realmente nesse universo do patrimônio cultural. E o meu interesse, até eu acho que eu comentei sobre isso no nosso encontro passado, sobre Garopaba, e aí também por que eu tinha interesse em Garopaba, no Centro Histórico de Garopaba, na história das armações baleiras, é porque me interessa muito especialmente a história do período colonial, né, da formação do nosso território, da ocupação, das disputas entre Portugal e Espanha aqui no sul do Brasil. Então, Laguna tem um papel importantíssimo, né, nesse processo, então, de construção da brasilidade, muito especialmente da brasilidade do Sul, né, da América Portuguesa do Sul. A gente pode falar, quando fala América Portuguesa, pode soar um pouco estranho, mas a gente tem que lembrar que a ideia de Brasil como um território, como a gente conhece hoje, como um país, né, ou mesmo a gente muitas vezes confunde esse conceito de país, Brasil, nação independente, com o conceito de Brasil, colônia de Portugal. O que acontece? Quando Laguna, por exemplo, é fundada, no final do século XVII, no final dos anos 1600, era meio vago a noção de Brasil, de brasilidade, né? Porque nós éramos uma colônia de Portugal, haviam vários territórios em litígio ainda, principalmente com a Espanha, aqui no sul do Brasil. A Gladys lembrou do Tratado de Tordesilhas, né? Que é uma primeira tentativa, assim, um primeiro esforço das duas coroas ibéricas, né, que foram duas grandes potências ali na época dos descobrimentos, aí a partir do século XV, para tentar, na real, assim, eles dividiram o mundo entre eles, né, tipo, o mundo é isso aí, passa uma linha imaginária e, né, a leste dessa linha o território é português e a oeste dessa linha o território é espanhol. E é muito provável que essa linha imaginária passaria por Laguna, né? A gente pode Belém do Pará ao norte do país, né? E Laguna ao sul. Então o Brasil estava dividido, o território que hoje é o Brasil estava dividido dessa forma, né? Aproximadamente ou muito provavelmente. Isso não era preciso. Imagina a cartografia do século XVI, né? Mas devia ser mais ou menos algo em torno disso. Só que o que acontece é que quando os descobrimentos de fato vão acontecer e inicia o processo de colonização da América,
os portugueses viram que fizeram um mau negócio, né? Esse território que coube a Portugal, então, que a gente costuma chamar, então, na história colonial de América Portuguesa, né? América Espanhola e América Portuguesa, então, até seria mais adequado do que falar no Brasil até mesmo, né? Porque, na verdade, eram vários territórios que compunham o Brasil, né? Várias capitanias, vários governos, né? Que se reportavam à metrópole de Portugal, né? Então, Portugal começa a romper com esse tratado, já a partir do século XVII, né? E Laguna tem um papel chave nesse processo de expansão, né, da colonização portuguesa aqui no sul, né? Porque a grande ambição dos portugueses era o Rio da Prata. Quem controlasse o Rio da Prata teria muito poder, né? Porque pelo Rio da Prata, não é à toa esse nome, né? Que escoava boa parte da produção das riquezas que vinham do Peru, da Bolívia, né? Principalmente da prata, do ouro, né? Então, o Rio da Prata, controlar o Rio da Prata era importantíssimo naquele momento, e Laguna, pela sua proximidade, né, tem um papel estratégico nesse processo. Então, lá por fins de 1600, que o Domingos de Brito Peixoto, que é um luso brasileiro, proveniente ali da região de São Vicente, ali no litoral de São Paulo, né, é incumbido, então, né, vamos lembrar que naquele momento a coroa portuguesa nem tinha condições, recursos, enfim, de empreender todas essas frentes de ocupação, de colonização. Então, ela elegia, né, figuras importantes que tinham condições financeiras, econômicas, para, em nome da coroa, que daí, claro, iam levar muitas vantagens pessoais, particulares com isso, né? Isso era um baita de um negócio. Era como uma empresa, né? Eles eram empreendedores, esses caras, né? Que eles não iam vir para cá simplesmente por patriotismo, por heroísmo, por aventura, não. Eles tinham interesse, eles iam ganhar terras, prestígio, com certeza. E o Domingos de Brito Peixoto faz isso. Ele é o cara que tem condições e que, enfim, encampa essa empreitada de vir até aqui essa região e dar início, então, ao povoado que depois, já no século XVIII, vai se tornar a Vila de Laguna, né? Então começou, né, já com a visão nacional, no caso do Brasil, né, um olhar para a Laguna, mas não foi levado em conta assim, limite territorial. E logo depois, em breve, foi feito todo um processo de ocupar esse território. Com certeza, tanto que sempre que a Espanha podia, ou que havia alguma situação que levava a um conflito, ou alguma medida, uma ação militar, a Espanha geralmente avançava sobre esse território, então, né? Porque ela ela reivindicava, na verdade, que deveria se cumprir lá atrás o Tratado de Tordesilhas, né? Então, por exemplo, quando no século XVIII, né, em 1777, a Espanha invade a ilha de Santa Catarina, que já era nesse momento a capital e tinha o governo da região, né? Na verdade, é uma grande provocação por parte da Espanha, né? Porque Portugal havia avançado sobre o Rio Grande do Sul, né? Que era uma área então espanhola, né? Pelo Tratado de Tordesilhas. E aí a Espanha, enfim, não concorda, não aceita isso, né? Mas é claro que Portugal também não concordou com isso, né? E aí a gente tem que lembrar que havia um princípio desses tratados do período colonial por parte das duas coroas, que é o que se chama de uti possidetis, ou que se chamava de uti possidetis, quer dizer, usa que tem direito à posse. Era uma forma de legitimar a posse, quer dizer, não adianta eu pensar em tratado... Era tipo o campeão de hoje. Tipo isso, né? Quer dizer, não, é meu. Tá, mas é teu, mas tem cidade, tem povoamento. Foi namorar, perdeu o lugar. Tem agricultura? Não tem, não. Eu fui lá e botei as minhas coisas lá. Então é meu, é isso. Então esse é o princípio, né? Então, como a Espanha, num primeiro momento, respeitava esse tratado e Portugal não aceitou esse tratado porque estava levando prejuízo, Portugal começa a ocupar esse território que estava devoluto, né? Que estava desabitado praticamente, né?
E aí é que vai se formar, então, essa fronteira sul do Brasil, da América Portuguesa, que vai se tornar, então, depois o Brasil, né? Uhum. Então, nesse momento, o maior marco no litoral catarinense era Laguna. Era o ponto de Laguna. Laguna é o ponto mais ao sul, né, num primeiro momento. Vamos lembrar que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Entre 1580 e 1640, Portugal foi integrada à coroa espanhola. O território português e todos os seus territórios ultramarinos, enfim, na África, na Ásia e na América, são incorporados aos domínios espanhóis, né? Porque o rei Dom Sebastião, que é o rei de Portugal, ele desaparece numa cruzada na região do Marrocos, no norte da África, e o rei de Espanha, né, que era primo de Dom Sebastião, vê ali a oportunidade de realizar o sonho da União Ibérica, de unir toda a Península Ibérica e os seus domínios, né, ultramarinos, né? Porque sempre houve assim um sonho, né, espanhol de integrar toda a Península Ibérica na Europa, né? Depois a Espanha, inclusive, vai ser audaciosa, vai querer, enfim, conquistar boa parte da Europa, e de fato isso vai acontecer, né, no século XVI e XVII. Mas o fato é que a Espanha viu ali a oportunidade de realizar pelo menos o sonho de unificar toda a Península Ibérica, porque vamos lembrar que a Espanha, na verdade, é formada por vários reinos, por vários territórios que eram independentes e que vão sendo integrados, né, a partir de acordos, tratados ou de ocupações militares. Só que Portugal não, Portugal sempre ficou independente. Então, esse sumiço do rei de Portugal, né, quer dizer, o trono ficou vago, naquele momento o rei é uma figura importantíssima, central, as pessoas ficaram sem o seu grande líder, né? E aí o rei espanhol foi lá e tomou Portugal. Então, com isso, todo o território brasileiro que era português é integrado também aos domínios espanhóis. Quando Portugal consegue se libertar do jugo espanhol, em 1640, Portugal, enfim, está numa situação de prejuízo, ela vai ter que correr atrás do prejuízo, o rei de Portugal vai ter que reconquistar de novo a sua autonomia, a sua independência e seus territórios coloniais. E aí é quando Portugal se volta para o sul do Brasil. E aí, desde a vila de Paranaguá, que hoje é a cidade de Paranaguá, no Paraná, não tinha nenhuma vila, nenhum povoado, até Buenos Aires, na Argentina. Então, é daí que vão surgir em série as primeiras vilas do sul do Brasil a partir de Paranaguá, ou seja, São Francisco do Sul, Desterro, Laguna, e aí, por fim, a Colônia do Sacramento, que hoje está no Uruguai, né? Porque o Uruguai também é disputado entre Portugal e Espanha, e aí Portugal vai lá e funda a Colônia do Sacramento de frente para Buenos Aires. Uma pirraça mesmo, assim, né? Não, a gente vai incomodar, a gente vai estar aqui e vai brigar por esse território. E Laguna, por ser o ponto mais ao sul, né? Antes da Colônia do Sacramento, é justamente esse ponto estratégico que vai reunir as tropas, que vai organizar tropas que vão avançar sobre o que hoje é o Rio Grande do Sul, o Uruguai, para povoar esse território, para constituir fazendas para a criação de gado, porque já havia um rebanho imenso de gado bovino, principalmente nessa região dos Pampas, nos campos do litoral. Então, Portugal está de olho também no valor econômico dos recursos que estão nesse território, né? Quer dizer, então não basta tomar o território, tem que usar ele, ocupar ele, povoar ele e ganhar dinheiro com os recursos que ele oferece. Então, Laguna tem um papel chave, principalmente nesse primeiro momento em que Portugal se reorganiza e começa de novo, então, a avançar e a tentar brigar pelo seu território novamente, né? Uma vez, Fabiana, tu tinha dividido comigo que Laguna tem a expressão da terra-mãe, né? Que recebe. E é a terra dos conflitos também, né? A terra onde foi acontecendo vários conflitos e marcos e disputas. Mas também o que a gente pode tirar a nível histórico disso é que teve conflitos, mas também teve um grande investimento arquitetônico, né? Região urbana, e que fez com que a cidade fosse um marco, seja um marco hoje, ela foi preservada também, né? Então,
esse dilema dela ter tido conflitos, mas ela trazer muita história e ela ser rica no patrimônio, ela conseguir, mesmo com os conflitos, né, não perder a arquitetura. Teve algum ponto de preservação da própria importante, assim, ou não teve nenhuma guerra tão expressiva ao ponto de trazer grandes danos arquitetônicos para a região? Tu lembrou de uma alcunha. Agora a gente não ouve muito, mas alguns historiadores, enfim, chamam, né, Laguna de Terra Mater, né, a Terra Mãe, justamente por conta desse papel que ela teve, né, de acolher e distribuir depois e organizar, quer dizer, ser esse baluarte, ser esse posto avançado, né, lusitano aqui no sul. Eu fui descobrir isso depois, né, enfim, para quem me conhece, eu sou natural do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas sobre a genealogia da minha família, né, eu descobri, por exemplo, que boa parte da minha família materna, né, passa por Laguna antes de ir para o Rio Grande do Sul no período colonial, né, no século XVII, no século XVIII. Os meus ancestrais passaram por Laguna, viveram por algum período em Laguna, tiveram seus filhos, casaram aqui na Igreja Matriz de Laguna, né, isso lá em fins de 1600, início de 1700. E aí depois vão para o Rio Grande do Sul, justamente nesse processo, então, de ocupar e de consolidar os domínios territoriais de Portugal aqui na região do Prata. E engraçado como a gente revive, né? Porque hoje é a terra que mais te puxa, né, a viver É a terra no que hoje local. me acolhe, né? Eu estou, inclusive, agora restaurando a casa, né? Tive a oportunidade de adquirir uma casa histórica aqui no centro de Laguna, né? Estou realizando o trabalho de restauração, espero em breve concluí-la. Então, é um pouco assim daquele processo de volta às origens, né? Uhum. E isso emociona a gente, assim, porque, né? Não é à toa, acredito eu, que a gente tem um vínculo, que existe essas memórias afetivas que a gente às vezes nem sabe, né, que existem, né? Mas quer dizer, os meus ancestrais passaram por aqui, então há um vínculo realmente, há uma energia, há uma relação, né, com esse território, né? E aí tu falou, até para o pessoal entender, por que o Fabiano está falando de história, né? Para a gente falar de arquitetura ou do centro histórico, né? É isso que tu acabou de falar, assim, esse centro histórico que hoje é um patrimônio nacional, reconhecido, preservado, enfim, protegido por leis, né? Que atrai muitos turistas, muitos visitantes, ele justamente é resultado desse processo histórico. A gente falou sobre isso no nosso encontro anterior em Garopaba, né? Que Garopaba, o centro histórico de Garopaba principalmente, era resultado daquele processo que iniciou lá com a armação baleeira, também no período colonial, né? Que depois serviu para a fundação de uma freguesia, né? No século XIX, né? E Laguna, que tem uma história até mais antiga, justamente testemunha a partir do seu casario, do seu centro histórico, do seu conjunto arquitetônico, essa história de mais de 300 anos, né? De ocupação, de fixação, então, desses antigos povoadores, né? E aí tu falou uma coisa interessante, porque Laguna, nesse protagonismo histórico que ela tem, daqui partiram grandes levas de colonizadores, tropas militares, né? Laguna sofre bastante durante a Revolução Farroupilha, é um dos palcos mais importantes, né, da Revolução Farroupilha entre 1835 e 1845 do Rio Grande do Sul, que vai acabar influenciando Santa Catarina, né? Então, em Santa Catarina, Laguna é o palco principal, né? É onde a Anitta encontra o Garibaldi, e essa história, né, que mudou a Itália, por exemplo, começa aqui, com esse romance, né? A gente vai falar melhor sobre isso na sequência. Mas o que é interessante é que essa arquitetura não foi sacrificada, né? Certamente houveram perdas, né, durante algum episódio desses, mas entre altos e baixos, o que mais, na verdade, trouxe algum prejuízo para o conjunto de Laguna talvez foi a questão econômica, os processos de ascensão e decadência econômica que demandaram na substituição ou na renovação ou na perda de elementos arquitetônicos, né? Uhum. Mas de todos esses episódios militares, né, de colonização que partiram, que tem uma relação com Laguna, nesse aspecto, felizmente, eles não influenciaram, não refletiram negativamente, né?
sobre o Centro Histórico de Laguna. Ah, que bom, né? Que ótimo. Ah, Eu vendo até tu falar também sobre a questão de Laguna, me fez recordar muito Garopaba. E justamente essas duas primeiras lives que a gente tinha falado era Laguna e Garopaba. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, Fabiano. Eu fui recorrer à minha árvore genealógica e também vi que tinha muitos antepassados na região de Garopaba, que se casaram em Garopaba, mas como eu também morei em Laguna por muito tempo, eu pensei, o que, né, tem a ver a minha vida, meus ancestrais? Eu me interroguei sobre isso. E também teve, até por causa que era um ponto estratégico, né? Então, muitas das famílias desceram em Laguna, né? Então, já faz todo sentido para esse processo. E faz todo sentido tantas pessoas se sentirem, né, se recordando, né, quando entram em Laguna, não só pela história, mas também pelo esse aspecto sentimental que acaba, de alguma forma, ressonando dentro da gente, a história da nossa família, né? Então, assim, sobre a primeira parte, a gente então abordou já, né, falando sobre a questão mais histórica, e teve daí todo o investimento da igreja, né, matriz, que ela foi sendo construída com o tempo, e teve todo um processo de hierarquia entre Florianópolis, na época de Esterro, e Laguna, né? A gente poderia falar um pouquinho dessa parte de hierarquia entre um e outro, porque até então Desterro não era capital, não tinha força, né? Desterro ela tem um revés muito grande quando, né, para quem conhece a história de Florianópolis, né, Florianópolis também é fundada, né, enquanto Desterro, por um vicentista, né, pelo Dias Velho, e o que acontece é que o Dias Velho, por conta de uma rixa, né, de uma enfim, desavença que ele tinha com um corsário, com um pirata, né, eu só não lembro agora se o pirata é francês ou inglês, mas enfim, esses caras eles tocavam o terror aqui na costa do Brasil e o Dias Velho então prende esse pirata e foi uma vingança, então, né? E eles atacam o início do povoamento de Desterro, ali mais ou menos onde hoje está a Praça 15, ali no centro de Florianópolis, né? E assassinam o Dias Velho, né? Quer dizer, então, isso fez com que aquele povoamento ali, que tinha tudo para prosperar já naquele momento, entrasse em decadência e fosse praticamente abandonado, né? Isso em fins de 1600. Isso não Uhum. acontece em Laguna. Laguna é fundada um pouquinho depois de Desterro, mas como eu falei antes, né, começa a capitanear esse processo de ocupação, de organização da administração colonial no sul do Brasil, né? E aí, por conta disso, Desterro demora um pouco mais a se desenvolver, embora a ilha de Santa Catarina fosse tão estratégica quanto Laguna nesse processo de conquista do sul, né? Mas ela fica meio que adormecida. E Laguna vai se Uhum. desenvolvendo. Uma atividade que foi muito importante para Laguna nesse início é a pecuária. A gente não tem muita noção disso hoje, mas Laguna era um porto por onde eram exportados, enfim, transportados principalmente para o Rio de Janeiro e para São Paulo, centenas de tropas de gado com milhares de animais que eram trazidos do Rio Grande do Sul pelo caminho que chamava Caminho da Praia, que é um caminho que vinha basicamente pela praia mesmo, desde o Uruguai, até, passando pelo Rio Grande do Sul, chegando a Laguna. Então, Laguna era um centro de comércio importantíssimo, esse comércio de tropa, de gado, né? E, por conta disso, Laguna tem esse protagonismo econômico também nesse momento, não apenas militar, administrativo, mas também econômico. E Desterro fica para trás, né? Tanto é que, quando Laguna é tornada município, em 1720, Desterro, no primeiro momento, pertence à Laguna, é um distrito de Laguna, né? É um território que está fazendo parte, que faz parte da jurisdição de Laguna, né? E aí, só que rapidamente, a coroa portuguesa, claro, percebendo o papel estratégico da ilha de Santa Catarina, começa a fazer investimentos também em Desterro, e aí rapidamente Desterro deixa a Laguna para trás, o comércio de tropas é desviado para a Serra, para o Planalto,
é aí nesse contexto que vai surgir o caminho das tropas entre Rio Grande do Sul e São Paulo, vai surgir Lages, a ocupação do Planalto Catarinense, né, ao longo do século XVIII. A primeira grande perda de Laguna é essa, né? Laguna deixa de ser esse porto, né, exportador de gado, né, esse polo de apoio à economia pastoril, perde para o Planalto esse posto, e, por outro lado, Desterro se torna município, se torna capital, é criada no século XVIII a capitania de Santa Catarina, e aí o governo local, regional, passa para a ilha de Santa Catarina, passa para Desterro. Então, essa foi a primeira grande perda de Laguna, né? Laguna foi esvaziada, muita gente que estava por aqui foi embora para o Rio Grande do Sul, né? Então, Laguna amargou em meados aí do século XVIII, quando justamente estava se pronunciando como uma cidade, seria uma cidade muito importante naquele momento, ela acaba tendo esse revés, essa derrocada, né? E ela vai demorar um pouquinho a se reorganizar. Quem vai dar uma força para a Laguna são os açorianos, a partir de 1748, né? Que é um outro capítulo importante da colonização portuguesa do Sul, né? Quando os açorianos vêm, então, povoar e ocupar esse território. E Laguna, mais uma vez, se torna esse apoio, né? Esse ponto avançado, enfim, estratégico para dar suporte à vinda e à passagem dos açorianos para o Rio Grande do Sul, que o grande destino da colonização açoriana, na verdade, era a região das Missões, lá na divisa com a Argentina, porque então Portugal, em outros tratados com a Espanha, vai então tomar aquele território onde hoje é o Rio Grande do Sul e deveria povoá-lo então. Quem que vai povoar esse território? Os açorianos. Só que no vai e vem, nas guerras, nas brigas com a Espanha, os açorianos acabam ficando pelo caminho, né? E boa parte deles fica também aqui na região de Laguna. Então é uma população importante que vai dar, digamos assim, uma oxigenada em Laguna. Na segunda metade do século XVIII, Laguna vai ter de novo um ciclo de prosperidade graças aos açorianos. Foi aí que a minha família desembarcou. A minha também, uma parte dela também. O meu Teixeira, inclusive, vem dos Açores, vem da ilha de São Jorge, passa pela Lagoa da Conceição primeiro, e aí vem para Laguna. Aí de Laguna ele se distribui, uma parte vai para Lages e outra parte vai para vários lugares do Rio Grande do Sul. Então, de novo, né, Laguna passa a ter de novo um protagonismo na história colonial do sul do Brasil. E também nas tuas aulas a gente pensa muito que tu é lagiano. Então, eu tenho também isso, né? A gente fica, meu Deus, meu coração Rio Grande do Sul é Lages. Meu coração catarinense, metade dele é lagiano, metade é lagunense, vamos dizer assim. Exato. Então, nessa parte mais histórica, Fabiano, tem mais algum ponto que a gente pode, né, trazer que é importante nessa primeira fase? Ou a gente já pula para a parte de conjunto histórico urbano? Acho que o pessoal já conseguiu entender um pouco esse contexto histórico de formação de Laguna e do início do desenvolvimento de Laguna, né? Laguna, só para a gente fechar, então, como ela está tendo esse protagonismo, a coroa trata de incumbir uma autoridade bem importante de São Paulo, que era o ouvidor Rafael Pires Pardinho. O ouvidor era um cara importantíssimo da administração colonial, porque ele ia, visitava as localidades para ver como é que estava, né, o crescimento urbano, o ordenamento urbano, a organização administrativa, política, as câmaras de vereadores e tal. E aí ele via como estava e ordenava, então, passava uma série de instruções para melhorar, para dar continuidade a esse processo. Então, o ouvidor Pardinho, ele sai de São Paulo, ele passa, por exemplo, por Paranaguá, por Curitiba, por São Francisco do Sul, por Desterro e por Laguna. E em Laguna, entre outras coisas, por exemplo, ele emite uma série de ordenações em relação ao traçado urbano, por exemplo, para garantir que a cidade que estava começando, então, a se espalhar, a se formar, que ela tivesse alguma regularidade em relação ao traçado das ruas. Isso era em que ano, Fabiana? Isso em 1714, se eu não me engano. Não vou lembrar agora a data certinha, mas é nos anos 1710. Tá? É bem no início do século XVIII.
Então, porque Laguna já Quando se estava torna em vez de se vila tornar daí, né? uma vila, um município, exatamente. Então, o Pardinho é o cara que vai, digamos, preparar Laguna para se tornar vila, poucos anos depois. Entre outras coisas, por exemplo, o que ele faz é demarcar o local para a construção da Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é o Museu Anita Garibaldi, e inclusive é bem provável que o risco, que o projeto da Casa de Câmara e Cadeia seja dele, né? A Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é o museu, a parte mais antiga do museu ali, onde tem a escadinha, onde tem aquele Eu acho que eu tenho campanário, aqui. onde ficava o sino, né? Seria um projeto do ouvidor Pardinho. Isso entre 1714 e 1720, né? E aí, então, em 1720, Laguna se torna uma vila, ou seja, se torna um município. Uhum. Então, ela tem esse marco de se tornar vila, né? Em 1714, que já era algo muito significante para a época. E daí, em conjunto, ter as duas praças e a Casa de Câmara e Cadeia e mais a Igreja Matriz, né? Que estava ainda sendo construída, sendo expandida, até o É uma processo das, dela ser é concluído uma lá. das características mais legais, mais interessantes do Centro Histórico de Laguna em relação à sua configuração urbana, é o fato de ela ter duas praças. Isso, tá aí, ó, o desenho da Gladys, né? Mostrando o edifício da Casa de Câmara e Cadeia, né? A parte mais baixa, com a escada lateral e com a sineira, né? É a parte mais antiga. É a parte que seria resultado desse projeto do ouvidor Pardinho, né? A parte maior do lado, né? Enfim, tem um pé direito mais alto e tal, mais janelas. Ela é uma ampliação que estava acontecendo no início do século XIX, quando Laguna ainda está vivendo um momento econômico importante. Aí vem a Revolução Farroupilha, que a gente vai falar daqui a pouco mais, né? As obras são paralisadas e ela só é concluída, essa ampliação, esse aumento, depois do fim da Revolução Farroupilha, né? Uhum. Então, a casa de Câmara e Cadeia, quem é leigo, ela servia tanto para a Câmara quanto para a cadeia, né? Para o poder político quanto para prender. Então, A Casa de Câmara e Cadeia, isso. na parte de baixo ela prendia, e daí ela tem a janela com grades ali, e a parte de cima era a parte da política, né? Que era de poder. A Câmara de Vereadores, isso. Vamos lembrar que até o século XIX, até o regime monárquico, pelo menos, até o Império Brasileiro, né, o poder executivo dos municípios também era exercido pelas câmaras de vereadores. Né? Hoje a gente tem a Câmara de Vereadores, que é o Legislativo Municipal, e a Prefeitura, que é o Executivo Municipal. Né? Até o Império, as câmaras de vereadores acumulavam essas duas funções, legislativa e executiva, né? Então, a Câmara de Vereadores era a sede do Poder Municipal, né? E o setor, a parte jurídica, digamos assim, judiciária, que em relação ao que é hoje era muito mais simples, claro, né? Geralmente era comportada num mesmo edifício, com dois pavimentos, que reservava, então, a cadeia, né? O andar térreo para a cadeia, e o andar superior para a Câmara de Vereadores. Né? É um modelo bem recorrente, a gente vai encontrar isso em todo o Brasil colônia, né? Onde resistiram, onde, né, sobreviveram ao tempo, né? E às transformações. Os edifícios, geralmente, é um edifício só de dois pavimentos que congrega as duas funções. Cadeia no térreo e Câmara de Vereadores no andar superior. Né? E, eventualmente, vão ter casas de Câmara e Cadeia que se separam, que tem um edifício só para a cadeia e outro para a Câmara de Vereadores. Mas, via de regra, nós temos a mesma solução que a gente tem aqui em Laguna, né? Que, aliás, é uma das poucas casas de Câmara e Cadeia que sobrou no sul do Brasil, né? Uhum. E, Fabiana, então ela conclui aí 310 anos, né? É uma casa muito antiga de Câmara e Cadeia. A E construção outra, dela teria iniciado em 1714, então, né, quase 310 anos, né? sim. Eu sou ruim de matemática, me corrijam aí. Outra pergunta é a questão do chafariz. Eu tenho aqui um desenho do chafariz da Praça da Igreja da Matriz ali, onde ocorre ali a festa de Santo Antônio.
E Definido. me veio essa pergunta na cabeça aqui. Quando que foi construído, né? Ele faz parte do projeto inicial da Não, praça? não, não. Ele já é um melhoramento urbano, né? Eu acabei entrando na história da Casa de Câmara e Cadeia, mas eu destacava justamente que Laguna tem duas praças, né? Por que que isso é tão interessante, é tão importante? Por que que eu estou destacando isso? Porque no momento em que Laguna é fundada, ou que ela se torna município, principalmente já é início do século XVIII, já estava, a gente pode dizer que já estava em desuso esse modelo urbano de duas praças, uma para a Igreja Matriz e uma para a Casa de Câmara e Cadeia. Né? O modelo vigente, até, que realmente está acontecendo naquele momento, é o modelo que a gente vê, por exemplo, em Florianópolis. Lá na Praça 15, que a Praça 15 de Novembro é uma praça única, né, que congregava os principais serviços públicos e é onde estava baseado, sediado ali os principais poderes, né, que era a igreja, né, e a Casa de Câmara e Cadeia, que era o poder religioso e o poder político. Né? Ainda que Desterro tinha o diferencial de ser uma capital, aí tem o Palácio do Governo também, né, em volta da praça, né, que é o atual Museu Cruz de Souza, Palácio Cruz de Souza. Mas a Laguna tem duas praças, né? Lages também, Lages é interessante, porque Lages ainda é fundada bem depois de Laguna, e Lages também tinha duas praças, uma praça para a Igreja Matriz e uma praça para a Casa de Câmara e Cadeia. Por que isso? Porque nas cidades medievais, né, em Portugal, na Península Ibérica, o usual era separar os poderes. A igreja tinha sua praça e o conselho, que seria a Câmara de Vereadores, tinha a sua própria praça também. Né? Depois, então, passa a surgir uma única praça, juntando os dois poderes. Mas Laguna, curiosamente, não. Ela manteve esse uso mais antigo de duas praças, e não uma praça central apenas. Né? Ah, Sim. perguntava do chafariz. É que esse Eu chafariz, acho que a gente já pode incluir daí na segunda etapa, que é a falar da parte do igreja, conjunto né? histórico, né? Da Que igreja, teve né? todo o processo. É. Vamos falar da Praça Então, da Igreja. A gente falou agora já que tu falou, deixou a deixa do chafariz, né? uma outra questão que a gente consegue abordar de forma muito nítida e muito nobre, né, nessa conversa é sobre o conjunto histórico, né, urbano, a arquitetura, o conjunto arquitetônico que Laguna apresenta hoje conservado, que a gente já tinha citado, mas a gente não citou os tipos, a cronologia deles, as importâncias, os processos. E eu tenho também alguns desenhos que podem exemplificar quais os tipos, né, arquitetônicos, para que a gente vá falando para quem é leigo e nunca teve acesso, porque o Fabiano, quando dava aula, ele fazia uns croquis muito lindos. Era muito fácil entender. E como a gente está aqui pelo Instagram, não tem, né, a lousa, então eu estou trazendo os desenhos. Fabiano também, se tiver algum desenho, algum croquis para mostrar, para ilustrar com o Não tenho pessoal. aqui comigo. Não tenho aqui comigo, mas Então, exata como a Gladys lembrou, como eu gosto muito de desenhar e tenho, enfim, facilidade também, os croquis no quadro sempre fizeram parte das minhas aulas, né? Quem foi meu aluno já desde Joinville, desde da Univale, em Balneário Camboriú, lembra que eu sempre colocava os croquis no quadro, né? E aí, junto com maquetes, junto com as projeções, junto com visitas ao centro histórico, sempre que possível, né? Então, por exemplo, quando eu dava aula aqui na UDESC, em Laguna, era obrigatório a gente pegar a turma e ir para o centro, né? Inclusive desenhar nas aulas de arquitetura brasileira, né? De história da arquitetura, enfim, eu levava a galera para campo para poder ver, né? E é como a Gladys falou, Laguna, o grande diferencial, vamos dizer assim, do centro histórico de Laguna enquanto conjunto edificado, enquanto acervo arquitetônico, é a sua diversidade de períodos, estilos arquitetônicos, né, que ela guarda, né? Por quê? Porque, como a gente falou antes, Laguna, entre seus altos e baixos econômicos, ela nunca estagnou por completo, ou seja, mesmo que lentamente, sempre houve alguma renovação arquitetônica, alguma substituição, alguma modernização, né, enquanto se preservavam coisas mais antigas, se renovava aqui, se renovava ali. Então, até
o início aí da década de 60, pelo menos, que é o último apogeu econômico de Laguna, que é quando Laguna, então, perde o porto para Imbituba, né? A ferrovia é desativada, então, a década de 60 foi assim, economicamente para Laguna muito negativa, né? Que é quando Laguna vem, então, de um auge no início do século XX, e aí prospera, a cidade cresce, ganha cinema, ganha uma série de melhoramentos urbanos e tal, e aí, enfim, Imbituba se emancipa, é um distrito de Laguna, se torna um município, leva o porto, né, o porto exportador de carvão, a ferrovia, enfim, é desativada aqui em Laguna, aqui no centro, na cidade, e Laguna enfrenta, então, um período de decadência econômica. Mas, até então, os anos 1960, pelo menos, Laguna tem, entre altos e baixos, uma constante renovação do seu acervo. E isso faz com que nós tenhamos hoje, então, um conjunto bastante diversificado. Hoje a gente acha que isso é muito legal, porque eu lembro, tu deve lembrar, Gladys, a gente podia dar uma aula de história da arquitetura brasileira numa quadra, né? Porque daí eu tinha casas do colonial, arquitetura luz brasileira, arquitetura eclética, Art Deco, modernismo, tudo numa quadra só, né? Esse daqui é um desenho de Garopaba, mas é um exemplo, né? De um estilo, de um tipo arquitetônico. E esse aqui já é Laguna, de Laguna. A arquitetura eclética, né, que é tão importante aqui para Laguna. Esse né? a gente passou na frente e comentou durante a aula. Sim. Laguna nessa época, final de 1800, que é quando chega a ferrovia, quando ela se torna um porto exportador de carvão, não é à toa que ela tem um conjunto eclético bem importante, né? Talvez até seja o mais expressivo dos seus, E vários clubes também, né? Vários clubes. Né? Os clubes foram muito importantes ali na virada do século XIX para o século XX, que é esse momento, essa belle époque de Laguna. E aí eu volto, né, com isso, eu volto ao chafariz, né, que tu falasse ali do chafariz da Praça da Igreja, né, que é um cartão postal hoje de Laguna. Esse chafariz, né, esse processo de urbanização da praça, de paisagismo, enfim, acontece justamente nessa belle époque, né? Em 1917 é inaugurado o Jardim Calheiros da Graça, né? O que acontece? Ainda que tardiamente em relação aos grandes centros, a outros lugares, né? Laguna está tentando acompanhar um pouco desse modismo que vinha principalmente da Europa, da França, né? De embelezar os espaços públicos, as praças, com paisagismo, com fontes, com estátuas, né? Então, a antiga praça da Igreja Matriz, né, que era simplesmente um descampado, um largo, né, chamavam de Campo do Manejo, né, a nossa Praça da Matriz nos seus primórdios, ela era um descampado, não tinha nada, não tinha nenhuma planta, nada, era areia e grama, né? E aí, então, em 1917 é inaugurado esse embelezamento com calçadas. Eles fizeram, na época, um gradil cercando a praça, com portão, com bancos, com canteiros, com plantas ornamentais. E no centro... Com as palmeiras, né? Plantaram as palmeiras imperiais. E aí, no centro, o chafariz, né? Que está até hoje ali, que atrai a atenção de quem passa por ali, né? Jogando uma aguinha e tal. Sim. Tem processo. Na época, hoje ela perdeu porque ela sofreu reformas, né, ao longo do século XX, ela não preserva o seu aspecto original de 1917, mas as palmeiras e o chafariz são remanescentes dessa intervenção, né, que procurou, então, na época, modernizar a Laguna, digamos assim, e colocá-la em nível mais próximo, né, do que era bacana, do que era legal na época em termos de embelezamento urbano e de paisagismo, né? Como eles diziam na época, o aformoseamento, ou seja, tornar formoso um lugar público, né? Sim. O fachadismo também, né? Aquela questão... E aí a renovação das fachadas, né? Exatamente, também faz parte desse processo. Então, trazendo para quem é leigo, né? A arquitetura de Laguna, ela é muito composta. Esse desenho é de Garopaba, gente, mas é a mesma arquitetura, tá? Então, a arquitetura de Laguna, ela tem a parte colonial, né? Que é uma arquitetura mais lisa. Mais simples, né? Mais austera, né? Com pouca ornamentação ou nenhuma ornamentação, né?
que não tem muito característica de porão, não tem varanda, ela é bem simples na composição dela. Então, a arquitetura colonial é essa primeira arquitetura que os nossos colonizadores vieram e trouxeram e construíram. Depois, então, pode considerar que teve alguns processos nacionais, né, como a arquitetura barroca, o neoclássico. Também teve algum neoclássico em Laguna ou não? Então, em relação ao barroco e o neoclassicismo, a gente pode dizer que eles acabaram influenciando algumas obras da arquitetura luso-brasileira, né? Porque, assim, em centros maiores, onde havia uma pujança econômica, a gente realmente vai ver, assim, grandes empreendimentos arquitetônicos, muitas vezes, assim, de projetos de arquitetos, né? Mesmo de profissionais que trabalhavam, que projetavam edifícios, igrejas, palácios, né? Laguna, claro, tem uma condição mais modesta, né? Então, basicamente, quem construía em Laguna eram os mestres construtores antigos, né? Dos quais a gente praticamente não tem a memória preservada, infelizmente. Isso daria uma boa pesquisa, né? Tentar identificar quem foram esses pedreiros, carpinteiros, né? Artífices que trabalharam na nossa arquitetura aí pelo menos até o início do século XX, né? Dentro dos vários estilos e períodos. Mas a gente, por exemplo, consegue perceber na arquitetura luso-brasileira, em algumas fachadas aqui de Laguna, fachadas então dos anos 1850, 1860, uma influência do neoclassicismo. Um exemplo, por exemplo, que eu dou, que para mim é muito claro, está até aqui do meu lado, estou vendo ele pela janela aqui, que é o edifício da Biblioteca Municipal. O edifício da Biblioteca Municipal era uma das residências mais abastadas de Laguna, da família Martins, o coronel Fernandes Martins, que trabalhava com comércio, com exportação, com navegação aqui em Laguna. E aí, em 1864, ele constrói a sua residência aqui no centro, que hoje abriga a Biblioteca Pública. E, a grosso modo, é uma casa luso-brasileira enorme, é um grande casarão luso-brasileiro, né? Só que o tratamento da fachada frontal, junto à rua, ele claramente recebe elementos do neoclassicismo, que estava bombando na época, na corte, no Rio de Janeiro, né? Cidades como Salvador, Recife, tu vai ver grandes obras, né, do neoclassicismo, né? Mas aqui não, mas tu vê essa influência. Mas por força mesmo a gente diz que tenha mais o colonial e daí bem pequena proporção neoclássico, né, só com alguma modificação, interferência nacional, digamos, né? E o que é muito rico também em Laguna é o eclético. Que o eclético, então, caracteriza já casas com mais detalhes. Ela traz detalhes ricos em ornamentação e considerando, inclusive, a natureza na própria arquitetura, né, Fabiano? Tem um porão, tem a entrada lateral, às vezes a varanda coberta aqui na lateral, né? Nesse caso, a varanda, não lembro se é coberta, eu acho que é também, né? É mais às atrás. Sim, às vezes não, varia, né? Mas eu acho que nessa casa ela mas é mais atrás e eu não peguei no desenho. Então, ela tem elementos que cada parte da casa, né, tem um nome. Essa parte de cima, não lembro qual é o nome, Fabiano, nessa parte é a cornija, né? Que é esse entablamento, né? A platibanda, que hoje a gente chama mais... Sim, ela é cheia, rica em detalhes, ó. Então, essa arquitetura que também tem muito presente em Laguna, né? Que muitas das casas coloniais, elas passaram pelo fachadismo, então não tinham dinheiro, né, para fazer uma casa nesse nível. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, Fabiana. Não. Prossiga, tá, então, tá bem, tá muito bem. Porque, assim, eu não sou historiadora e eu tive aulas de história faz tempo. Então, passou por um fachadismo. O que é o fachadismo? É pegar a casa colonial e aplicar elementos da casa eclética. Então, alguns elementos, né, platibanda, alguns detalhes que foram colocados nessas casas, em algumas das casas. Outras, você já vê que realmente elas tiveram
um processo de concepção já mais formoso, né? Mais grandioso. Nesse porão aqui, então, ficavam os escravos, né? Essa casa aqui, inclusive, eu tive acesso, era na frente da casa que eu morava. O desenho eu fiz da janela. E é uma casa muito grandiosa, né, Fabiano? Porque a gente passou por lá, inclusive, tu falou sobre que ela era uma casa marco ali no centro, né? Essa casa ela é bem exemplar desse momento de apogeu de Laguna no início do século XX, né? Onde o ecletismo é a bola da vez, né? Uma questão que é importante a gente colocar para o pessoal como tu mesmo colocou assim, muita gente fala assim, não, arquitetura colonial, né? Mas vamos lembrar que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal em 1822, tá? Ou seja, não é correto a gente acaba falando por influência, né, mas o ideal é luso-brasileira. Por quê? Porque esse tipo de arquitetura, né, originário de Portugal, adaptado aqui ao Brasil, ele vai continuar acontecendo em alguns lugares, como aqui, por exemplo, mesmo em Laguna, na região aqui, até o início do século XX. Quer dizer, quando em outros lugares já está bombando o movimento moderno, principalmente na zona rural, em áreas mais periféricas, tu ainda vai ver o pessoal reproduzindo aquelas formas tradicionais de arquitetura, né? Sim. Então, por isso que o luso brasileiro é o mais adequado. Não é uma questão de ser errado ou ser correto, mas é o mais adequado porque ele abarca, digamos assim, melhor esse processo da arquitetura ao longo do tempo, né? E, por outro lado, o ecletismo, né, que a gente poderia também chamar de historicismo, alguns autores chamam de romantismo, né, porque está ligado também a movimentos culturais, artísticos da Europa, né, de outros campos da arte, da literatura, né, ele justamente ele se caracteriza pelo quê, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente tem que lembrar que já está acontecendo, já aconteceu, enfim, já bombou a Revolução Industrial, que vai ter sérios reflexos sobre a construção civil, né, sobre a arquitetura, sobre a construção. Então eu começo a ter, em algum momento, uma oferta muito grande de materiais industrializados, então, que até então eu não tinha. Claro que para nós, num primeiro momento, esses materiais são, via de regra, importados. Elementos metálicos, vidro, calhas, cimento, ladrilhos, azulejos, né? São materiais que começam a ser importados. Num outro momento, vão surgir algumas fábricas desses materiais também no Brasil, né? Mas o fato é que, além desse aporte tecnológico da construção, que é uma grande novidade então, desse momento, e isso vai aos poucos substituindo as técnicas tradicionais de construção, nós temos então esse revivalismo de estilos antigos, onde inclusive é possível combinar numa mesma fachada elementos de vários estilos, de várias épocas da arquitetura, né? Essa é a grande marca do ecletismo, né? É eclético, literalmente. Eclético, mistura, combina elementos diferentes e muitas vezes em exagero. Ele mistura animais, ele mistura pássaros, né? Ele mistura folhas, cores. Às vezes a gente tem uma fachada que é mais clássica, às vezes ela tende para o barroco, às vezes ela é neogótica, ela tem elementos medievais, ela tem elementos orientais. Mesmo o Art Nouveau, que foi um movimento importante nesse processo da modernidade, da arte, da arquitetura, ele também vai influenciar. Ele ficou caracterizado muito pelos aqueles metálicos, né? Aqueles elementos metálicos trabalhados, bem trabalhados. Formas orgânicas, inspiradas na natureza, na mulher, nas plantas, nas flores, né? Redondo. Só que ele também o Art Nouveau passa a ser repertório para o ecletismo. Muitas vezes uma fachada eclética incorpora também elementos do Art Nouveau, combinando com outras coisas. O Art Nouveau pode ser considerado uma técnica, né? Não foi O Art Nouveau é um movimento, artístico. É um movimento artístico. Que também no Brasil também influencia o ecletismo. A gente também vai ter elementos do Art Nouveau no ecletismo, né? Então, o outro ponto que é importante, né? O Fabiano trouxe a questão das técnicas construtivas que foram melhoradas. Então, a arquitetura luso-brasileira colonial, né, que é a mais antiga, ela trabalhava mais com branco,
né? As casas brancas e não tinham muitas cores. Já a Porque ele não tinha arquitetura opção, eclética né, de cor, né? não tinha opção, naquela época não tinha. Então, como já tinha sido desenvolvido melhor em questão de tecnologia e indústria, eles começaram a trabalhar com mais cores. Então, as casas já nessa época já tem mais cores. A cidade vai ganhar em Outro, cor. isso, outro ponto importante que o Fabiano trouxe, né, sobre a questão do uso brasileiro e colonial como de uma forma errada chamar, né, delicada, mas errada, né, sutil, digamos. Tem o mesmo ponto para o próximo movimento, os próximos movimentos, na verdade. Então, o eclético, né, depois vem o Art Deco, que teve influência também no território de Laguna, né, que é um movimento já tendenciando a deixar as casas num sentido contrário do eclético, mais limpas, as casas mais lisas, com fachadas mais lisas. E também com um maior desenvolvimento da tecnologia, começaram a usar os concretos, rebocos, né, aqueles com brilho, questões mais bem mais desenvolvidas. E depois, então, veio a arquitetura moderna. Eu queria chegar nesse ponto da arquitetura moderna, que foi a arquitetura que tanto a arquitetura foi um movimento total, né, na arte, então tudo segue, roupas, né, vestuário, forma de morar, hábitos, os quadros, tudo baseado na Semana de Arte Moderna, que foi a arquitetura moderna foi a primeira considerada como arquitetura brasileira, né? Então, a arquitetura com um ponto marco como pronto, agora, a partir de agora, vamos fazer a arquitetura brasileira. E a arquitetura moderna, ela é isso. Lá em 1922 começou a arquitetura, né? Teve indícios com a Semana de Arte Moderna, a arquitetura moderna, mas hoje a gente fala assim, eu quero uma casa moderna, né? E essa expressão, ela ficou muito marcada, mas na verdade hoje a gente não faz mais a casa moderna. Hoje a gente está já no movimento contemporâneo. Então, esse é um outro ponto que a gente fala muito entre arquitetos, né? Quando a gente está atendendo cliente, inclusive, a gente tem que se conter e de não corrigir e manter, tipo, moderna, tá bom, moderna. Mas são movimentos diferentes. O moderno é uma coisa, né? E o contemporâneo é outra. Então, desculpa se eu falei alguma coisa errada, pode Não, corrigir. não. A gente tem que lembrar que modernidade, ser moderno, o moderno, ele é um movimento, ele é uma consciência, né? Tanto é que o pessoal, por exemplo, do século XVIII, do século XIX, se achava moderno. Aquilo era modernidade, quer dizer. Por quê? Porque superava o modelo ou propunha uma alternativa ao modelo pré-existente, né? Na moda, na literatura, nas artes, na arquitetura, né? Então, isso tem uma força tal, essa expressão, esse estado de espírito, esse espírito da época, que isso, na verdade, assim, são os historiadores, ou mesmo os historiadores de arte, de arquitetura, que tentam, né, organizar, categorizar essas coisas, né? Mas há uma discussão enorme, por exemplo, sobre a arquitetura moderna, o que é moderna, né? A própria historiografia da arquitetura, né, ela não há consenso, né, porque alguns autores classificavam realmente o início da modernidade na arquitetura com o estilo internacional, né, nos anos 20, 30, né, com o Le Corbusier, né, mas se a gente for realmente considerar esse movimento de modernidade, de ruptura, a gente vai pelo menos lá no século XVIII, né? O próprio neoclassicismo, dentro do iluminismo, é um movimento que todos buscava a foram uma modernidade. ruptura do anterior, né? Todos foram, de alguma forma, uma ruptura, uma adição muito forte do anterior. Por isso que se comprovaram como um novo movimento. Exato, Porque exato. um novo movimento, ele é marco a partir do momento que ele traz algo diferente, moderno, né? E no Brasil, né? No Brasil, como tu falou bem, tu lembrou bem, a arquitetura moderna, então, ela tem uma importância muito grande, porque realmente tu vai ter aí o desenvolvimento na sequência
da chegada dessa influência, de novo, uma influência importada, né? Basicamente europeia, num primeiro momento, né? Os primeiros arquitetos que se filiam, então, que adotam esse estilo ou essa linguagem moderna, e aí, então, moderno, muito associado com planta livre, com uso de concreto armado, com novas tecnologias, né? São arquitetos europeus, né? E o Warszawski, que é considerado o cara que introduz, então, a arquitetura moderna no Brasil, em São Paulo, nos anos 20, né? O pioneiro, então, da arquitetura moderna no Brasil, moderna, modernista, vamos pensar assim melhor, então, ele isso vai influenciar de tal forma a arquitetura e a construção no Brasil, e aí nós vamos ter rapidamente o desenvolvimento de uma indústria do concreto no Brasil, de cimento e concreto armado, né? Que isso vai permitir uma verdadeira revolução, né? Como eu costumo falar nas minhas aulas, é um processo realmente de ruptura. Por quê? A casa de pau a pique, né? Não é que assim, uma tecnologia totalmente diferente. Não é que mesmo com os estilos, né, que vão surgir, os movimentos artísticos que surgem depois, que influenciam a arquitetura depois da arquitetura luso-brasileira, como o próprio ecletismo, né, o mesmo Art Deco, não há uma ruptura ainda com escala, né? Pelo menos o nosso Art Deco, tu falou do Art Deco nosso ele é muito simples, né? O Art Deco em outros contextos, em outros lugares, ele é muito decorado também, só que ele tende ao cubismo, a geometria do ornamento, né? Mas ele ainda é muito ornamental, né? O nosso não, o nosso é um Art Deco muito singelo, muito simples, a gente pode dizer. Só que quem de fato vai romper com a escala, com a lógica da arquitetura tradicional é o modernismo, né? É o concreto armado que vai te permitir rasgar uma fachada com um vão imenso, lajes em balanço, planta livre, né? Isso é o concreto que te possibilita isso, né? E a gente teve, obviamente, influência externa. Foi, claro, vendido esse dilema, né? A primeira arquitetura brasileira. Mas, claro, o movimento moderno teve muitos pontos positivos, por exemplo, mescladas ainda, que é justamente a questão da materialidade local, dos materiais brutos, né? Então, as fachadas com materiais brutos, linhas mais retas, mais pé direito maiores, né? Então, a gente trabalhar com fachada livre, com vãos, né? Quais outros detalhes? Informações hábitos, inclusive tecnologia, que a gente não tinha, né, dentro das casas. Como, por exemplo, aspirador, sabe? Essas questões... A máquina de morar, né? Como defendia o Le Corbusier, né? A casa, ela virou mais tecnológica. A casa, nessa época, a casa, ela prezava mais pelo funcional. O funcional passa a ser o carro-chefe da casa. E isso foi um grande marco que faz sentido chamar de moderno, realmente, né? Faz sentido que esse processo seja chamado de moderno. Em conjunto, lá no conjunto histórico urbano de Laguna, tem exemplares de casas modernas também muito significativas, né? Como a gente falou, né? Laguna tem um conjunto bastante heterogêneo, né? Tu falou muito bem, né? Porque, na verdade, essas influências que também, mais uma vez, são europeias em relação ao modernismo, elas vão ser assimiladas e reinterpretadas no Brasil, né? E nós temos aí um dos grandes mestres do modernismo, que é o Niemeyer, né? Enfim, que revoluciona a arquitetura, né? Com uma plasticidade, quer dizer, imprime uma plasticidade que até então era impensável para a arquitetura moderna, para o estilo internacional, né? Essa é a grande sacada, porque o estilo internacional ele se propunha a ser assim algo muito ortodoxo, imutável, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? E, na verdade, ignorando todos os aspectos locais, regionais, o próprio clima de cada lugar que muda muito e que vai implicar em soluções arquitetônicas específicas, diferenciadas, né? E no Brasil, o Brasil é o laboratório, digamos assim, né, dessa arquitetura,
e vai fazer uma escola de arquitetura moderna, né? E não é à toa que hoje, Sim, como tu falou, a primeira arquitetura, talvez genuinamente brasileira, a gente pode dizer que é a arquitetura moderna, sim, né? Porque aqui o moderno ele é reinterpretado, e ele dá origem a o formas paisagismo, né? As inovadoras, né? pedras, a O gente passou a usar paisagismo, né, do Burle o Marx, né? paisagismo. Sim. Sim, A o junção, né, paisagismo de arquitetura com paisagismo, com arte, conversando, né? isso. Mobiliário. Aham. Uhum, a Alina Bobardi, né? Que é o mesmo nome da minha cachorra, que adora obra. Então, a Alina Bobardi, ela é italiana, mas ela se considerou como, né, Ela dupla vestiu a nacionalidade. camisa, né? É. Ela vestiu a camiseta, a camisa do Brasil e ela criou muitos mobiliários. Ela São Paulo. morou, né, grande parte da vida dela aqui no Brasil. É uma arquiteta brasileira, né, italiana, né, mas brasileira. É uma arquiteta significante para a nossa história. Então, a Coração gente fala brasileiro, né? de coração brasileiro, exato. Quando a gente fala sobre arquitetos, né, nomes de arquitetas, a gente fala muito na Nina Bobardi, significativo nesse movimento moderno. Então, a casa Grande dela, a líder. Casa de Vidro, lá em São Paulo, quando vocês puderem visitar, o MASP é dela, né, os grandes vãos. O MASP, ele tem pilares, eu não sei quantos metros, eu acho que é 30 metros, não sei. Um vão livre De imenso, né? É um vão livre bem grande, então isso só era possível com concreto. Então, esses marcos, né, assim, muito significativos. Daí a gente chega hoje na arquitetura contemporânea, que ainda está, né, se estabelecendo, né? A gente está nela, então não consegue identificar nada muito claro. Claro, a gente usa muita arquitetura moderna, mas mais orgânico junto. A gente já foge das linhas retas, como era na arquitetura moderna, mais linhas retas, retas, retas. A gente já vai muito mais para o orgânico tanto no desenho quanto no mobiliário, né? Então, a gente está nesse movimento mas daqui a mais alguns anos a gente vai conseguir colocar um nome aí para esse movimento, né? E chega então sobre a parte falando, a gente já falou num enredo geral, né? Por isso que a arquitetura em Laguna ela é tão especial, porque a gente consegue abordar tudo isso e tão detalhado, né? Tanta informação tão rica, que é o período histórico completo, né? Claro, não passa algumas coisinhas, como o barroco, por exemplo, né? Alguns detalhes, mas a gente consegue ver todos os detalhes, Art Deco, Art Nouveau, inclusive, né? Consegue pegar vários detalhes na cidade, passeando pela cidade. Então a gente chega nessa etapa agora falando um pouco mais das lendas, né, de Laguna, porque Laguna, além de tudo isso, como ela foi palco de vários processos, inclusive a Revolução Farroupilha, né, ela teve processos de conflito, mas em conjunto ela levava dentro dela meio que mais ou menos a energia de Floripa, dessa, desse lado hilário mesmo, né? De Místico. contos, do místico, Que daí Floripa usava muito a base como as bruxas, né? E em Laguna trouxe vários enredos com barco, os imperadores, né? As informações sobre o Santo Antônio, por exemplo. Poderia falar um pouquinho dessas lendas. Afinal, a gente está chegando na festa de Santo Antônio e todo mundo que é solteiro tem que ir lá bater na porta. Então, a gente tem que falar com detalhe. Né, do Santo Antônio. Quem que vai? Só antes de entrar aí no lado pitoresco, anedótico de Laguna, só queria concluir, Gladys, uma questão que a gente estava falando antes, que a Sim, gente fica estava à falando vontade. da diversidade, né, de estilos, de períodos de edifícios que formam esse conjunto de Laguna. Vamos só lembrar que Laguna é um marco importantíssimo das ações de preservação de conjuntos arquitetônicos, né, urbanos pelo Ah, IPAM, sim.
em 85, né, quando ela é tombada então pelo IPHAN, né? Por que isso, né? Porque até então, via de regra, se reconhecia como centros históricos, como conjuntos para preservação, né? Conjuntos homogêneos, principalmente ligados a essa herança do período colonial, né? Vamos lembrar das cidades do Ouro, né, em Minas Gerais, Paraty, no Rio de Janeiro, que são conjuntos com uma arquitetura relativamente homogênea, né, com elementos do barroco, as igrejas, a arquitetura religiosa barroca, enfim, né? E Laguna, como a gente estava falando, ela tem nesses altos e baixos da sua história, ela vai sendo constituída por um conjunto muito heterogêneo. Então ela não tem essa monumentalidade colonial que até então era o pré-requisito, digamos assim, principal para te reconhecer e declarar um centro histórico, um conjunto como patrimônio nacional pelo IPHAN. E aí então foi muito importante porque Laguna é uma mudança de paradigma nesse sentido, né? Porque aí então, como assim vamos preservar um conjunto heterogêneo que tem elementos Art Deco, que tem elementos modernos também, junto com os brasileiros, junto com o ecletismo, porque naquela época, anos 80, né, do século XX, o ecletismo começava a ter alguma leitura como de valor histórico, algum reconhecimento. Até o ecletismo era questionado, né? Porque vamos lembrar que quem ainda estava no IPHAN eram os arquitetos modernistas, que odiavam o ecletismo, né? Que para eles o ecletismo era Era um tudo que não movimento prestava anterior, na arquitetura. né? Eram elementos espúrios da arquitetura, exatamente. Então, estava se começando a reconhecer o ecletismo, o historicismo como de importância também histórica, patrimonial, o que se dirá então o moderno, que a Laguna tinha bastante. Então, Laguna, a partir de uma mobilização popular, porque ela começou a ter várias perdas, né? No processo de renovação da sua arquitetura aqui no centro histórico, parte da população se mobiliza, inicia um movimento, então, para preservar o centro histórico de Laguna, para que esse casario não fosse destruído, e, de fato, então, isso vira um marco na história do IPHAN, né? Abrindo um precedente importante para que outros centros históricos, né, como o próprio Centro Histórico de São Francisco do Sul, que é tombado algum tempo depois, que também tem um centro histórico heterogêneo, né, vai acontecer a partir de Laguna. Então, Laguna tem a nossa amiga arquiteta Matilde Vigegas, né, aqui de Laguna, né, que ela, inclusive, estudou essa questão, né, da cidade monumento, como até então o IPHAN costumava valorizar, reconhecer, para a cidade documento, como Laguna, ou seja, que preserva, que guarda esses vestígios, esses testemunhos das várias épocas, e não apenas de um momento específico que ficou ali cristalizado, né, no seu tecido urbano, na sua arquitetura. Então, de novo, Laguna tem uma importância muito grande, é um marco, né, das ações de preservação de centros históricos no Brasil. E aí vamos falar das questões anedóticas, então, né? Laguna tem dois marcos hoje, que é justamente, já vou adiantar, né, nas questões de hoje, trazendo as questões de hoje, para depois então a gente entrar nos fatos e lendas. Então, Laguna ela já tem dois marcos, né? Ela tem o IPHAN, e em 2006 começou a UDESC em Laguna, eles criaram o campus da UDESC em Laguna, foi primeiro com engenharia de pesca e depois com arquitetura, né? E o que faz todo o sentido da preservação da cidade e melhora da cidade, e, né? A princípio, o UDESC ela poderia ter deslocado arquitetura e urbanismo para Joinville, onde tem um polo já de engenharia civil. Mas o reitor definiu que seria em Laguna, e foi um processo muito certo, muito bom. Porque eu lembro que eu mesma, quando cheguei em Laguna em 2013, quando estava entrando na faculdade, a Laguna tinha um outro aspecto estético. As casas elas não estavam com uma manutenção muito boa, as casas históricas, o centro ele não tinha movimento, né? Não tinha uma vida urbana, não tinha uma vida noturna, no caso. Hoje a gente então tem, além desse investimento, né, do IPHAN, né, essa cautela, essa atenção do IPHAN, a cidade, a parte histórica, a gente também tem a UDESC, os estudantes, a movimentação econômica da cidade através dos estudantes, porque Laguna se tornou uma cidade com uma população muito velha, né? Uma população muito idosa. Então, Laguna
recebeu presentes nos últimos anos, né? No final do século passado e no começo desse. Então, esses dois grandes presentes que a gente já está colhendo grandes modificações nesse centro. Por exemplo, arquitetos que se formaram na UDESC, arquitetos que são residentes em Laguna, fazendo movimentos. E essa vida noturna que tem em Laguna hoje, não tem, por exemplo, em Florianópolis, como a gente estava discutindo, né, Fabiana? Então, um centro que hoje você vai ao centro, você vai lá comer uma pizza, tem um bar e tem uma movimentação saudável daquele centro. E isso traz segurança, isso traz um olhar histórico de zelo, né, pela história. Traz também uma vivência. Então, quando a gente se conecta com a história, quando a gente vive aquela casa, a gente preserva. E utilizar esses espaços para o comércio de forma muito cautelosa, muito clara, assim, né? Por movimentos arquitetônicos mesmo, a gente consegue chegar nesse ponto de virada no centro, né? Nos centros, nesse uso dos centros. Então, esse é o estado hoje de Laguna. Não, perfeito, perfeito, porque, como a gente falava, né, o próprio processo de decadência econômica de Laguna no final do século XX, ali nos anos 80, estava levando já à destruição desse patrimônio, né, que estava preservado até então. Então, acontece esse movimento, o centro histórico é tombado pelo IPHAN em 85, só que, por um lado, havia, por boa parte da população, uma rejeição muito grande a isso, porque eles entendiam, né, que preservar esse centro histórico implicaria em dificuldades econômicas, né, por conta dos critérios, enfim, que são necessários para manter o conjunto, né, nessa impossibilidade de renovar, de construir prédios, naquele ideal que o pessoal tem de progresso, como se adensar e verticalizar tudo fosse sinônimo de progresso, né, mas enfim, Laguna até hoje sofre bastante, né, por parte de proprietários que não conseguem ter essa visão, não conseguem perceber o potencial, inclusive econômico, imobiliário dos seus imóveis históricos, né? Mas que bom que, na sequência disso, como tu bem lembrou, a vinda da UDESC para Laguna foi providencial, no meu ponto de vista. Eu lembro de Laguna antes e depois acompanhei o processo de introdução da UDESC, né? De instalação da UDESC em Laguna, do curso de arquitetura, que, inclusive, a ideia de trazer o curso de arquitetura para Laguna foi justamente pensando nessa vocação de Laguna em relação ao patrimônio arquitetônico, numa perspectiva, inclusive, profissional, né, para esses futuros profissionais de arquitetura e urbanismo. Então, a gente está vendo, ano a ano, o incremento populacional, o incremento econômico. Uma coisa que é muito importante de Laguna, que outros centros históricos não têm ou já perderam, né, é que Laguna continua sendo, o centro histórico de Laguna continua sendo o centro administrativo da cidade, os poderes, né, as repartições, os órgãos públicos, a igreja matriz, o comércio principal da cidade, moradores, né, a UDESC está aqui, felizmente se estabeleceu praticamente ao lado do centro histórico, quer dizer, então todos esses fatores colaboram para uma dinâmica urbana importantíssima, né, de forma que eu sempre tenho alguém circulando na rua em algum horário, como tu lembrou, agora a gente tem nos últimos anos uma demanda e aí uma oferta de restaurantes, né, a gastronomia, os investimentos que o IPHAN fez melhorando espaços, o mercado público reaberto com restaurantes, né, a revitalização urbana. A gente vê daí, acompanhando isso, vários proprietários investindo nos seus imóveis para alugarem ou mesmo para recuperarem e morarem nas suas casas. Então, assim, é um movimento que tende realmente a se apropriar, a valorizar esse potencial que Laguna tem. Então, a gente fica bem contente e, como eu falei para ti, né, Gladys, há 5, 6 anos atrás a gente não via um movimento, por exemplo, que a gente vê agora, né, com livraria, com café, com pizzaria, com hamburgueria, com restaurante, com sorveteria, né? Pô, isso é muito legal. Na época da minha faculdade não tinha isso. Não, isso é muito legal. Já estava movimentando, mas não era a mesma coisa. E eu era moradora do centro, né? E eu decidi morar no centro e sentir o centro, porque o centro ele é do lado da UDESC. A UDESC ela não fica no centro, mas fica muito próxima.
E o Mar Grosso, que é uma cidade, um bairro que é mais distante, é onde acontece carnaval, é onde tem Praia, né? prédios, veraneio, praia, né? É onde os estudantes alugam os apartamentos de veraneio para estudar. Só que era distante, todo dia pegar ônibus. Eu pensei, cara, por que não morar no centro e ter uma vida mais pacata mesmo, né? Ir a pé, ir de bike. Então eu vivenciava assim, né, o centro e ainda tinha feno, muito feno rolando com o vento. Não podia andar tão facilmente, assim. E, ó, hoje já tem todo um processo muito melhor, assim, de comércio, de apropriação ali daquele centro. Né? Naquela época também o mercado público estava em processo de restauro, que finalmente, né, foi inaugurado. Então, também tem as feiras, né? Tem as feiras da praça ali que estão abordando. Tem Movimentos mais culturais, né? só Eventos, artistas, eventos enfim, que, culturais, né? a própria UDESC, né? Com eventos culturais. Outro presente que a UDESC, que a Laguna ganhou foi o SESC, né? Então, o SESC Importantíssimo, também, grande parceiro da preservação no centro, né? ele comprou uma casa e restaurou, né? Ficou incrível. Ele também tomava conta do Cinemusse, que é o cinema, o maior cinema ali do centro, foi também restaurado. Então, teve vários pontos muito importantes de Laguna, do centro histórico, que foram restaurados nos últimos tempos e que torna a cidade tão propícia para visitação, para, né, para reconhecimento disso. Infelizmente, existe muito turismo, principalmente quando eu morava lá, existia muito turismo de veraneio, o turismo de praia, turismo do Mar Grosso, turismo do Carnaval, turismo do Moto Laguna, que é uma outra abordagem. Mas essa está cada vez mais valorizando essa área mais histórica mesmo, e esse potencial crescente da família, né, da praça, do piquenique, da igreja matriz, né, da festa de Santo Antônio, então, que sempre foi muito forte, que agora, inclusive, tá ocorrendo, então podem ir, gente. E, e daí a gente pode entrar nesses fatos de lendas, né? E os fatos do Santo Antônio. O primeiro ponto é que o Santo Antônio ele tem a força como ele é o padroeiro da cidade, ele tem a força também do santo casamenteiro. Então tem uma história de que uma moça muito pobre recorreu a ele, ela não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro para pagar pelo dote dela, não tinha dinheiro para comprar, como que é o enxoval dela. E daí ela recorreu ao santo, a Santo Antônio, no caso ele não era considerado Santo Antônio ainda, eu acho que tinha, ou eu acho que era Frei, não sei. E ele fez uma reza com ela e falou para ela guardar. E dentro de poucos dias ela ganhou um enxoval e apareceu um namorado, um marido, né? E ela se casou rapidamente. Então, a partir disso que ele virou o santo casamenteiro. Então tem um dilema de colocar o santo para baixo, pendurado para baixo. Tem umas 13 mandingas aí na internet, que eu tenho link, quem quiser me chamar na bio, eu mando o link, daí quem quiser fazer, pode fazer. Eu não fiz nenhuma. E tem a questão de bater na porta da igreja para acordar o santo, do dia 12 para o dia 13. E para pedir pelo companheiro, né? Ou a companheira. Tem gente da UDESC aí que se casou ano passado, que eu sei que deu certo. Não vou falar nomes. E então, Santo Antônio, daí tem toda a festa, né? Dos 13 dias, várias missas. E a festa é a festa mais esperada da cidade. E daí o Santo Antônio passa, né,
pela Rua Santo Antônio, que era a rua que eu morava. Então a gente abria as portas para receber ele. E, inclusive, o Fabiano está vivenciando de pertinho aí a festa, né, do Santo Antônio, e viu ele passando, e acho que o Fabiano está propenso a casar esse ano. Sei lá, vamos devagar com a dor, né? Então, Muita essa é calma nessa uma hora. questão que daí a gente pode fechar uma van e ir para Laguna, né? Essa é Para uma Laguna, questão para que a gente festa. pode levantar quem precisa aí e a gente fechar uma van. Gente, eu só tô brincando, assim, né? Não pode perder piada, né? Mas é isso. E daí os outros pontos era o Giuseppe e a Anitta, né? Que o Fabiano já tinha falado sobre a questão de Giuseppe e Anitta, da Revolução Farroupilha, né? A Anitta nativa e o Giuseppe veio do Rio Grande do Sul, isso? Sobre a Anitta ser de Laguna, há controvérsias, né? Eu sou onde, por tudo que eu já li, pesquisei, a Anitta nasceu em Lages, né? A Anitta nasceu em Lages, mas como Ah, Lages sim. não fez nada por isso, Laguna se apropriou de Anitta, né? Isso dá muito pano para manga, né? Mas, enfim, Difícil. sobre o Santo Antônio, né? Vamos lembrar que no período colonial, né? Toda a cidade, ela era, quando fundada, né? Povoado, enfim, o que fosse, era consagrado, dada primeiro a religiosidade, né? Que reinava absoluta, né? Era um dos pilares da sociedade, da vida das pessoas, era a religiosidade, né? Porque, enfim, a fé, as pessoas tinham muita fé, né? Passavam muitas necessidades numa vida muito breve, muito difícil, muitas vezes. Então, acreditar, imaginar uma vida, né? Além, né? Uma salvação, enfim, isso realmente dava uma esperança para as pessoas. Então, a religiosidade, no nosso caso português, né? Católico, era muito forte, e não bastasse isso, nós tínhamos um acordo entre as monarquias e a Igreja Católica, o Papa, né, que se chamava Padroado Régio, onde o rei, então, ele era reconhecido e apoiado pela Igreja, pelo Papa, né? E aí havia um compartilhamento de poder, inclusive, né? Então acontecia isso no Brasil colônia de Portugal e depois no Brasil monárquico também, né? Embora a Igreja foi gradualmente perdendo poder até a proclamação da República, quando se separa então Estado de Igreja, né? Mas via de regra, então, quando se criava uma cidade como Laguna, essa cidade era consagrada a um padroeiro, a um santo protetor, né? E que no caso de Laguna, né, o Santo Antônio seria o padroeiro do Domingos de Brito Peixoto, do fundador de Laguna, né? Era a devoção pessoal particular de Domingos de Brito Peixoto. Então, quando ele começa o povoado e ergue uma capela para iniciar esse processo de povoamento, a capela, então, era o primeiro passo, era o elemento inicial, primordial de uma futura povoação, porque ali aconteciam os casamentos, os batizados, né? Ali os mortos eram velados e sepultados também, no primeiro momento, né? Então, o papel social, né? E administrativo também da igreja era fundamental nesses primórdios. E aí, então, se consagra essa capela, que depois vira a igreja matriz, ao santo padroeiro, né, do qual Domingos de Brito Peixoto era devoto. Santo Antônio dos Anjos. Não é uma evocação muito comum de Santo Antônio, né? Nós vamos encontrar mais a invocação de Santo Antônio de Pádua, porque ele viveu um tempo em Pádua, na Itália, né? Depois que ele se torna franciscano, né? É um santo português que nasceu no final do século XII, né? E aí vai viver ao longo do século XIII, né? Era um nobre português que abre mão, enfim, da sua vida, da sua fortuna, para se dedicar à caridade, né? E ao Evangelho. É uma figura importantíssima assim da Igreja Católica, um confessor e doutor da Igreja, né? E muito popular entre os portugueses, consequentemente entre os brasileiros também, né? É um dos santos mais populares do Brasil, ao qual então se atribuem, né, esse papel de casamenteiro, de ajudar os namorados, os apaixonados, né? Inclusive eu defendo, né, que o Dia dos Namorados no Brasil deveria ser 13 de junho, não 12 de junho, né? Com 13 certeza. de junho
né? Porque, né, assim como o Saint Patrick, né, é o padroeiro dos namorados, né, na cultura anglo-saxã, né, justamente porque tinha esse papel de Santo Antônio, né? Por que que Santo Antônio não é realmente o patrono dos namorados, né? Enfim, é um santo de devoção muito popular no Brasil até hoje, né? O meu filho, o Pedro, né, que agora no dia 13 de junho faz 17 anos, o Pedro, né? Pedro Antônio, justamente porque nasceu no dia de Santo Antônio, é um santo, né? Uma figura assim, que me é muito cara, assim, tem um carinho muito especial por esse personagem, por essa figura, né, da igreja. E em Laguna, tu falou bem, a festa até hoje é uma festa concorridíssima, né, com novenas, né, em latim e foguetório, se bem que eu acho que por conta dos bichinhos, dos pets, o pessoal tem dado uma controlada. Tem havido até uma legislação, se eu não me engano, agora em Laguna, para coibir, porque os fogos são legais e tal, mas prejudicam bastante os cachorros, principalmente os cãezinhos aqui da cidade, né, que sofriam muito com o foguetório, o pessoal meio que se empolgava. Então tem havido um certo controle agora com os fogos de artifício. Mas, de qualquer forma, os festejos são muito concorridos, até hoje. Então, são mais de 300 anos, né, em que se comemora, em que se celebra Santo Antônio, no dia 13 de junho, né? E aí todo um rol de lendas, de histórias, de causos que povoa o imaginário popular a partir da figura de Santo Antônio, né? Como tu bem lembrou aí das promessas, né, para conseguir namorado, casamento, etc, né? É, é bem legal, assim, porque já ouvi realmente mais de uma pessoa que bateu na porta e deu certo, sabe? Assim, é sério, é sério. Reza o responso, né, que se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, né? E a gente só tem que deixar o orgulho de lado e bater na porta, né? Mas, Com mas, muita fé, com mas é bem devoção. bonito mesmo, o processo é bem bonito, né? A imagem, a As imagens passagem, são muito bonitas, até, né? é muito bonito mesmo. A igreja é uma igreja histórica com retábulos, enfim, uma arquitetura muito bonita. Como tu falou, é uma igreja que vai sendo ampliada e melhorada desde o século XVII até o século XX, né? Então, ela também Sim, traz elementos de vários períodos, né? Os altares barrocos e rococós, as imagens, né? A talha, enfim, é uma igreja com... E o bacana é isso, assim, que como o povo é muito religioso, ela não é simplesmente um museu de arte sacra, né? Não, ela é um espaço vivo, um espaço que faz parte da comunidade, do dia a dia, do cotidiano do lagunense, né? sim, é É um bem, local de sociabilidade até hoje importantíssimo para a Laguna. sim, mantém vivo, né? E engraçado, assim, porque é tão bonito e eu não sou católica, não me considero católica, mas, claro, família, vó era, né, todo aquele processo, mas cada tempo que passa, cada mês que passa, digamos, ano, eu vejo o quanto é forte todo esse processo e tão bonito. E Laguna tem isso muito vivo. E que quando eu morava, aí eu achava né, assim, relativamente bonito, mas não via a fundo, assim, como estudante, né? E hoje realmente eu retornaria, só por uma missa, por exemplo, para vivenciar e sentir a energia, porque realmente é forte, é um processo assim, é a cidade inteira em volta disso. E como eu acho que a cidade tem muitos idosos, então permanece com os mesmos hábitos, né? Eles conseguem ser muito bem, muito puros a isso, assim. Então, eles não fogem muito dos padrões. Então, acho interessante isso, porque não são todas as cidades que têm essa vivência tão forte. Por exemplo, Florianópolis, se tem alguma festa de algum padroeiro, já se perdeu, né? Tinha uma festa mais ali para agronômica, não sei. Tinha uma festa que era mais assim anual mas não vejo tanta força, tanta
tanta nitidez, assim, sabe? Quanto Laguna. E também porque Laguna é uma cidade relativamente pequena, né? Então, essa vivência, qualquer movimento que seja feito, é muito visto também. Tem isso, né? Assim, essa religiosidade popular, ela é uma marca dessas comunidades de origem portuguesa e açoriana, principalmente aqui do nosso litoral, né? Então, a festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, que em Laguna hoje já não é tão importante, que nem existe mais, por exemplo, aqui na Matriz, hoje a festa do Divino que acontece no bairro Magalhães, ali na igreja do bairro Magalhães, né? Não, infelizmente não acontece mais, era uma festa que veio também com os pioneiros para Laguna, é fortíssimo em Florianópolis, né? A festa do Divino no Ribeirão da Ilha, na Lagoa da Conceição, mesmo no centro, né? É forte, eu não lembro de ter participado de algum, assim, Uhum. sabe? Não Mesmo é, sendo é bem nativa. marcante, assim, né? Porque são espaços e ritos de sociabilidade dessas antigas comunidades, né? E uma coisa que a gente Uhum. percebe em Laguna é que, de fato, né, há uma população idosa que preserva essas tradições, mas a gente percebe também uma renovação, né? A gente vê muita gente nova, né? Talvez também porque Santo Antônio é um santo muito popular, como eu falei, é uma devoção muito popular, mas há um apelo, assim, inclusive entre os mais novos, de sensibilização, de engajamento, e é certamente essa renovação que acontece sempre que garante a perpetuação dessa tradição, né? Então, Sim, os essa corais, né? tradição, né, graças a isso também, né? Uhum. Outro fato também que teve foi os imperadores, né, que passaram, Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Sim, em Laguna pela sua importância, de novo, né? Enfim, e no Caminho do Sul, então, Dom Pedro I, por exemplo, quando vai visitar as tropas, né, na campanha da Cisplatina, né, vai ao Rio Grande do Sul, passa por Laguna, pernoita em Laguna, assiste missa na Igreja Matriz de Santo Antônio, né, e daqui vai a cavalo, né, para o Rio Grande do Sul. Da mesma forma, Dom Pedro II teve também, visitou, doou alguns objetos para a Igreja Matriz no século XIX. Né? Então, temos viajantes também que passaram por Laguna no século XIX, que nos deixaram relatos belíssimos, né? O Saint-Hilaire, em 1820, o francês Saint-Hilaire, o naturalista Saint-Hilaire, e em 1858, o Robert Abel Alemann, que é um médico alemão também, em viagem para Lages, passa por Laguna, testemunha a festa de Santo Antônio, descreve a cidade, a sua população, a sua arquitetura, enfim. Então, Laguna, pela importância que ela teve, ela, felizmente, né, foi objeto de interesse, né? Viajantes passaram por aqui, autoridades, como tu lembrou dos próprios imperadores, passaram por Laguna e também deixaram as suas memórias, né, aqui na cidade. Bom, a gente chegou no final, acredito, né? Falamos bastante, afinal, Laguna não tem como Passou rápido, resumir, né? não tem como. É muita coisa, é muita coisa. A gente É teria muita coisa, assunto porque para Laguna é muitas muito lives. rica. É, e é muito detalhe, tanto da arquitetura dela, né? A gente não consegue exemplificar em uma frase só. A gente tem que falar e também mostrar para os leigos. Espero que quem esteve aí na live assistiu, por mais que em parte, né, que possa assistir depois, enfim, que tenha gostado desse panorama geral. A gente falou também da arquitetura, né, nacional, de alguma forma, porque citar a Laguna, a arquitetura de Laguna, de certo modo, a gente também cita a arquitetura nacional e também a história, né, nacional do Brasil. Então, Laguna é um marco muito forte, né? A gente conseguiu provar por A mais B. Provar, na verdade, a gente não provou nada, porque a história já prova isso. Laguna em si. Mas a gente tem que provar agora que a gente tem que bater na porta de Santo Antônio. Olha, deixa eu ver, se você, não sei, tem que falar assim, se o pessoal dá tanto like em tal publicação, eu bato na porta de Santo Antônio. Olha, cuidado, hein? Essa Promessa é live dívida. só vai ficar salva se vocês forem lá
publicar na postagem da live, no convite da live, vai bater na porta de Santo Antônio, bata na porta de Santo Antônio. Daí eu salvo a live. Ai, gente, eu tô cada vez mais debochada comigo mesma. Tá bom. E, obrigada também, Mai. A gente sempre quer compartilhar aqui. Na verdade, o Fabiano tem muito mais até, né? Eu que aprendo com ele. Imagina. Mas é muito bom sempre a gente estar conversando aqui, falando sobre pontos tão importantes, né, nas cidades. Em breve, quem sabe a gente consiga fazer de Lages ou de Florianópolis. A gente só vai dando um espaçamento, porque tem os projetos, né? Tem as nossas vidas e tem o Fabiano também está no processo dele de estudo do doutorado. Então a gente vai fazendo assim conforme vai dando, mas aí, em breve a gente marca esses novos pontos, né, Fabiano? Vamos sim, a gente fica bem feliz aí com a participação, com a interação, o pessoal aí curtindo, comentando, compartilhando, né? Bem legal. E, bom, quem me conhece sabe que eu sou um contador de histórias, né? Adoro ouvir e contar histórias, né? Quem já teve aula comigo, os amigos, enfim. Então é um momento muito legal, assim, que eu posso estar compartilhando um pouco disso com vocês, né? Trazendo alguns fatos, né, da história, curiosidades, enfim, né? Como lagunense de coração, devoto de Santo Antônio, pai do Pedro Antônio, né? Então, tenho um carinho enorme assim por essas coisas e sempre que possível a gente vai estar trazendo para vocês, né, Gladys? Um pouco mais aqui, quem sabe Lages ou São Francisco do Sul ou Florianópolis, enfim. Assunto é o que não vai faltar, né? A gente vai estar agora conversando na sequência, vendo uma possibilidade de uma nova data, um novo encontro, e aí vamos estar compartilhando com vocês aqui, tá? Valeu pela parceria, pela presença, pela participação e uma boa noite para todo mundo. Eugênio entrou agora. O Eugênio participou da live praticamente toda de Garopaba. O Eugênio entrou agora. Eugênio, depois você assiste. A gente deixa a live salva aqui, pessoal. E quem não assistiu ainda, assista daí de Garopaba, tá? Provavelmente eu vou postar amanhã, de manhã a live aqui. Não sei se hoje eu vou conseguir, tá bom? Então, o Eugênio estava na reunião do plano diretor. É isso aí. Eu não estava. Eu estava na live, mas que bom que você estava. Depois a gente conversa para falar sobre também Importante porque a reunião. o bicho está pegando, né? Beijo, O bicho está pegando Jé. em Garopaba. Beijo, pessoal. Beijo, Valeu, boa Fabiano. noite, pessoal. Beijão. Beijão, Gladys. Até Obrigado. mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Tchau. Comentem lá, viu? Comentem para salvar a live. Comentem lá. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.